Meu nome é Ana. Às vezes, ao olhar para trás, me pergunto como eu cheguei até aqui. Como as lágrimas de minha vida se transformaram em um legado de fé. Eu, uma mulher de um vilarejo simples, de uma tribo sem muita história, fui chamada por Deus para viver algo além da minha compreensão. Meu nome, Ana, que significa graciosa, foi um prenúncio de que a graça de Deus me encontraria, mesmo quando eu achava que nada mais poderia acontecer. Minha infância não foi fácil. Nasci em uma pequena aldeia de Efraim, na região montanhosa de Israel. As colinas ao redor da nossa casa estavam sempre cobertas de vegetação, mas minha alma parecia vazia, como se um espaço profundo e doloroso estivesse sempre lá, esperando para ser preenchido. Eu me lembro do cheiro da terra úmida após a chuva, do som do vento que passava pelas palmeiras e das orações de minha mãe, que me ensinava a confiar em Deus, mesmo nas horas de tristeza. Fui criada em um lar temente a Deus, mas não era uma casa marcada pela felicidade. Desde que eu me entendo por gente, minha alma se ressentia de um vazio profundo. Meu esposo, Eucana, era um homem bom, temente a Deus, mas tinha uma esposa que não podia dar-lhe filhos. Eu não podia dar-lhe o que ele mais desejava, um herdeiro. E isso me afligia, me fazia sentir como se fosse menos, como se meu propósito estivesse sendo negado pelo próprio Deus. Eucana era um homem terno, sempre me tratou com respeito, mas o que ele mais queria, ele não tinha. E o que ele mais queria, e o que ele me pedia, era um filho. Seu amor por mim não diminuiu, mas havia uma tristeza constante em seus olhos, uma dor silenciosa que se escondia atrás de seu sorriso. Mas havia Penina, a outra esposa de Eucana, que parecia ter tudo que eu não tinha. Ela dava filhos ao meu marido, e cada um deles era como uma faca em meu peito. Ela me provocava, zombava da minha dor, do meu vazio, e isso me feriu profundamente. A cada vez que ela me dizia que Deus me havia rejeitado, mas eu me afundava na solidão e na tristeza. Eu orava, mas as palavras pareciam não ser suficientes. Lembro-me de uma noite especialmente difícil. Eucana havia me levado a Siló para adorar no templo, mas aquela viagem parecia mais um castigo do que uma bênção. Penina havia sido cruel mais uma vez, e eu estava quebrada por dentro. Lá no templo, quando todos estavam adorando, fui sozinha até o altar. Fechei os olhos e minhas lágrimas começaram a cair como nunca antes. Eu não sabia mais o que pedir a Deus. Só sabia que precisava de um milagre. E naquele momento, algo profundo aconteceu dentro de mim. Deus me ouviu. Ele ouviu minhas lágrimas, viu a dor que ninguém mais via, e então, algo começou a mudar. Eu fiz uma promessa a Deus. Se me der um filho, eu o consagrarei a ti para toda a sua vida. E Deus ouviu minha oração. Aquela noite, depois de orar com toda a minha alma, senti algo que nunca havia sentido antes. A paz de Deus, tão profunda e incompreensível, tomou conta do meu coração. Eu sabia, de algum modo, que Ele tinha ouvido minha oração. Não foi uma resposta imediata, não foi um raio de luz que desceu dos céus, mas foi como se, naquele momento, uma porta tivesse se aberto dentro de mim. Uma porta que antes parecia selada. Eu sabia que algo novo estava prestes a acontecer. Quando voltei para casa, algo em mim havia mudado. Não, o vazio não tinha desaparecido por completo, mas havia uma esperança que antes eu não conhecia. O tempo passou, e Deus, como sempre, operou o milagre no seu tempo perfeito. Eu, que antes me sentia derrotada, me vi grávida. Como era possível? Como algo tão extraordinário poderia acontecer comigo, uma mulher que estava desprezada pela sociedade e até mesmo por mim mesma? Durante aqueles meses de gestação, eu não parava de lembrar da minha promessa a Deus. Eu sabia que o filho que estava em meu ventre não seria apenas mais um bebê, mas um presente divino. Eu o consagraria a Ele, como havia prometido. Meu coração se encheu de um amor indescritível, mas também de um temor reverente, porque sabia que aquele bebê
tinha um propósito muito maior do que eu poderia compreender. A chegada de Samuel, meu filho, foi o momento de maior alegria e gratidão da minha vida. Quando o segurei nos meus braços, meu coração transbordou. Eu sabia que Deus me havia abençoado, mas também sabia que aquele bebê não seria apenas para mim. Ele seria dedicado ao serviço do Senhor. Não me importava se ele seria grande ou pequeno, sábio ou simples, porque eu sabia que o que importava era a missão que ele carregava. Mas os desafios não pararam por aí. O que aconteceria depois? O que aconteceria com o meu coração quando eu tivesse que separá-lo de mim? A dor que senti quando o levei ao templo de Siló para entregá-lo a Deus foi indescritível. Mas ao mesmo tempo, havia uma paz interior que superava qualquer sofrimento. Quando entreguei Samuel ao sacerdote Eli, minha alma se aquietou. A dor de vê-lo partir para o templo foi diluída pela certeza de que Deus havia cumprido sua promessa, e agora ele cuidaria de Samuel, como ele cuidou de mim. Minha oração, que antes era de desespero, agora se transformava em um cântico de louvor. Aquelas lágrimas que antes eram de dor se tornaram lágrimas de gratidão. Eu havia aprendido uma lição valiosa. Que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele escolhe para a nossa vida. Naqueles primeiros anos em que Samuel estava longe de mim, eu vivia uma batalha silenciosa. Não era fácil, mas eu sabia que aquela era a vontade de Deus. Ele estava em Siló, servindo ao Senhor. E eu, como mãe, tinha que aprender a confiar completamente no que Deus estava fazendo na vida dele. Cada dia longe dele era uma prova de fé. Era difícil seguir em frente sem ele, mas no fundo, algo em meu coração dizia que aquele sacrifício não seria em vão. Eu o entreguei nas mãos de Deus, e ele cuidaria dele de uma forma que eu jamais poderia. Lembro de todas as visitas que fiz ao templo, de todos os momentos em que eu voltava para orar, para buscar mais de Deus, para sentir sua presença. Cada vez que eu via meu filho servir ao Senhor, meu coração se enchia de uma alegria profunda, uma alegria que só a mãe pode entender. Mas ao mesmo tempo, uma dor de saudade ficava guardada dentro de mim, uma saudade silenciosa que só Deus podia ver. O tempo passou, e Samuel cresceu. Ele não era mais o menino frágil que eu havia entregado ao templo, mas um jovem cheio de fé e coragem. Ele estava se tornando o homem que Deus havia destinado para ele ser. E eu, como mãe, sentia um orgulho imenso, uma gratidão que não cabia em palavras. Havia momentos em que eu me perguntava se o que eu fizera era o certo. Será que ao entregá-lo a Deus, eu o havia perdido? Será que ele se lembrava de mim, da minha voz, do meu cheiro? Será que ele ainda pensava em mim, em tudo o que passei para trazê-lo ao mundo? E então, em momentos de desespero, quando as dúvidas pareciam me sufocar, eu me lembrava de algo que me acalmava. A promessa de Deus. Ele me prometeu que Samuel seria um homem de Deus, e ele não falharia. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Eli, o sacerdote, ouviu a voz de Deus chamando Samuel, ele sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E naquele momento, Samuel, meu filho, foi usado por Deus para fazer uma grande mudança em Israel. Ele se tornou um profeta, um líder, alguém com um coração puro e obediente à vontade de Deus. Ele cumpriu a promessa que Deus fez a mim, e a minha fé foi confirmada. Eu, Ana, a mulher que antes se sentia rejeitada, a mulher que tinha lágrimas em seu coração, agora via meu filho florescer como um homem de Deus. E não há maior recompensa para uma mãe do que ver seu filho seguir o caminho do Senhor. Sei que minha jornada não foi fácil. A dor que vivi, as humilhações que enfrentei, as lágrimas que derramei, tudo isso não foi em vão. Cada momento de sofrimento me aproximou mais de Deus. Cada lágrima derramada foi transformada em uma semente de fé. E hoje, olhando para trás, vejo que tudo fez parte do plano perfeito de Deus. Eu sou Ana, e minha vida é um testemunho de que Deus transforma nossas lágrimas em legado. Ele pega o que é frágil e faz algo grandioso com isso.
Ele pega nossas dores e as usa para sua glória. E quando entregamos tudo a Ele, Ele nunca nos deixa. Ele é fiel e sua fidelidade vai além das nossas expectativas. O tempo, como sempre, continua sua marcha implacável, e com ele, as lições que Deus ainda tinha para me ensinar. Eu, que um dia me vi como uma mulher sem esperança, agora sentia a mão de Deus me guiando em cada passo. E embora o sofrimento nunca tenha desaparecido por completo, a alegria de ver a obra de Deus acontecendo na vida de Samuel me dava forças para enfrentar tudo. Eu sabia que Deus havia me dado o privilégio de ser mãe de Samuel, e esse privilégio não era algo que eu tomaria por garantido. A cada vez que ele vinha até mim, compartilhando a palavra de Deus, eu me sentia mais fortalecida, mais grata. Mesmo quando ele cresceu e começou a servir como profeta, cada momento com ele, mesmo os mais breves, era um presente para minha alma. Houve momentos em que Deus falou diretamente comigo, me mostrando o que ele estava fazendo na vida de Samuel e como ele tinha planos muito maiores do que eu poderia entender. Mesmo quando Samuel foi chamado para ungir um novo rei em Israel, mesmo quando ele enfrentou a resistência do povo, eu sabia que Deus estava conduzindo tudo de uma maneira perfeita. Ele me ensinou todos os dias que os planos dele são mais altos que os nossos e que nossa confiança deve estar nele, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E eu vi, com meus próprios olhos, como a transformação na vida de Samuel não apenas afetou a minha vida, mas toda a nação. O que eu pensei que seria uma dor insuportável, entregá-lo ao Senhor, se tornou uma fonte de glorificação para Deus. Ele, que eu pensei que seria apenas o meu filho, se tornou o homem que guiaria Israel, o homem que daria direção e sabedoria ao povo de Deus. E de certa forma, eu sabia que minha vida, minha dor, tinha sido uma preparação para o que Deus faria através dele. Eu me recordo de uma visita ao templo, anos após tê-lo entregue a Deus. Vi Samuel em oração, com os olhos fixos no céu, buscando a direção de Deus para o povo de Israel. Naquele momento, algo em meu coração se aquietou. A dor da separação havia sido transformada em algo mais puro, mais belo. Meu coração estava em paz, porque sabia que Samuel estava exatamente onde Deus o queria. Ele não era mais apenas meu filho. Ele era agora o servo de Deus, guiando a nação. E naquele silêncio, ao olhar para ele, me lembrei das palavras que Deus me sussurrou em meus momentos de desespero. Eu transformarei suas lágrimas em legado. E agora, ao ver Samuel, eu entendia. Ele era o meu legado, mas mais que isso, ele era o legado de Deus para a sua geração. A verdade é que ao longo da minha vida, aprendi que a entrega verdadeira exige muito mais do que simples palavras. Requer uma fé inabalável, uma confiança profunda em Deus, que muitas vezes não vemos, mas que sabemos estar presente. E é justamente nas horas em que o sofrimento parece insuportável que ele age de maneira mais misteriosa e poderosa. Cada lágrima derramada foi uma oração silenciosa. Cada suspiro carregado de dor foi uma oferta de fé. Em todos aqueles momentos de lamento, não havia uma resposta imediata. Não havia uma explicação clara. Mas havia uma certeza em meu coração. Deus estava comigo. Mesmo quando os dias pareciam sem fim, mesmo quando os momentos de saudade e dor eram intensos, eu sabia que Ele nunca me abandonaria. Houve, sem dúvida, muitas outras dificuldades, muitos outros desafios que surgiram no caminho. Quando Samuel se tornou profeta, ele não ficou isento das dificuldades de liderar um povo que muitas vezes estava distante de Deus. Ele teve que enfrentar a rejeição, as críticas e até mesmo os próprios pecados de Israel. Mas em cada uma dessas situações, ele sempre buscou a orientação divina, com humildade, buscando a vontade de Deus acima de tudo. E ao vê-lo fazendo isso, meu coração transbordava de orgulho e gratidão. Lembro de uma época, quando o povo de Israel pediu por um rei, rejeitando a liderança direta de Deus através de Samuel. Eu vi o sofrimento em seu rosto, pois ele sabia que aquilo era um golpe para a nação e para o próprio Deus. Mas, ao invés de ceder ao desespero, Samuel se colocou diante de Deus em oração,
E Deus, em sua sabedoria infinita, lhe deu a resposta. Ele, como sempre, agiu com misericórdia, orientando Samuel a ungir Saul como rei, embora soubesse que aquele não seria o líder ideal. A dor que sentia ao ver meu filho sendo rejeitado pela própria nação de Israel era uma dor imensurável. Ele, que foi escolhido por Deus para ser profeta e líder, agora era deixado de lado. Mas a sua fé nunca vacilou. Mesmo em meio à rejeição, ele se manteve firme em sua missão, confiando que Deus sempre teria o controle, não importa o que acontecesse. E enquanto eu observava tudo isso, sentia meu próprio coração sendo moldado. Deus não só estava usando Samuel para fazer a diferença na vida do povo de Israel, mas também estava me transformando. A entrega de Samuel a Deus não era apenas uma entrega de um filho, mas uma entrega de mim mesma, uma entrega de minha vontade e dos meus próprios desejos, confiando que Deus sabia o que era melhor para todos nós. Quando mais tarde Samuel ungiria Davi, o rei segundo o coração de Deus, eu vi uma nova luz brilhar. A rejeição de Saul foi necessária para que o plano de Deus fosse cumprido, e Davi, um jovem pastor, fosse levantado para governar Israel. O plano de Deus, como sempre, era perfeito. E ao ver o cumprimento das promessas de Deus, não pude deixar de agradecer a Ele. Ele transformou minha dor em um legado que agora trazia frutos para toda a nação. O tempo sempre nos ensina algo que muitas vezes não conseguimos ver de imediato. Quando finalmente tudo parecia estar se encaixando, eu olhei para trás e percebi que a jornada que Deus me conduziu não foi apenas sobre Samuel, mas também sobre mim. A dor que eu carregava, as inseguranças, as noites insones e as lágrimas, tudo isso se transformou em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Eu nunca poderia ter imaginado, naqueles primeiros momentos de dor, que minha vida serviria como um testemunho de fé. E, embora ainda houvesse lutas, eu sabia que cada momento de dificuldades me aproximava mais de Deus. As provações que passei me ensinaram a depender completamente dele, a confiar que, mesmo quando o caminho parecia escuro, ele estava lá, guiando cada passo meu. Mas como mãe, eu sabia que meu papel em Samuel não terminava ali. Eu continuava a orar por ele, a apoiá-lo, a vê-lo crescer não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Deus, em sua sabedoria, me deu o privilégio de ver meu filho cumprir sua missão, mas me deu também o privilégio de ser parte dessa história. Quando Deus nos usa, Ele nos envolve em sua obra, e nada é mais belo do que perceber que Ele nos usa de formas que nem imaginamos. Quando Samuel ungiu Davi, eu sabia que ali começava uma nova etapa. Davi seria o rei de Israel, mas ele seria também um homem segundo o coração de Deus. A alegria que senti em ver meu filho cumprindo a vontade de Deus foi indescritível. Ele não era mais o menino frágil que eu havia entregado ao Senhor. Ele era agora o líder de uma nação, um homem cheio de sabedoria, coragem e, acima de tudo, fé. Eu sempre lembraria com carinho dos momentos em que o vi orando ao Senhor, dos momentos em que ele se entregava totalmente à vontade de Deus, sem reservas. Mesmo nas dificuldades, ele nunca perdeu a fé. E aquele homem, Samuel, que eu tanto amei e cuidei, agora estava cumprindo o plano perfeito de Deus para a história de Israel. Cada desafio que Samuel enfrentou foi um testemunho da fidelidade de Deus. Ele passou por momentos de grande angústia, de rejeição, mas também viveu momentos de vitória e transformação. E como mãe, eu me sentia parte de tudo aquilo. Cada vitória de Samuel era uma vitória para mim também. Cada oração que ele fazia, cada palavra que ele proferia, me lembrava de como Deus havia cumprido suas promessas na minha vida. E eu aprendi, ao longo de tudo isso, que Deus nunca nos abandona. Ele ouve nossas orações, conhece nossas dores, e mesmo quando não entendemos seus caminhos, Ele está sempre no controle. Tudo o que passamos, todas as lágrimas, todos os sacrifícios, tudo tem um propósito. Deus transforma até a dor mais profunda em algo que traz glória a Ele. Ele transforma nossas lágrimas em legado. E assim, eu vejo que minha vida, a vida de Samuel, tudo o que vivemos,
tem um propósito eterno. Eu pensava que o sofrimento havia ficado para trás, que a dor das despedidas e das perdas já não tinha mais espaço em meu coração. Mas, como tudo em Deus, Ele continua nos moldando, e a cada nova etapa, Ele nos leva a um novo patamar de entrega. Eu, que antes vivia à sombra de um vazio, agora vivia debaixo da graça que, aos poucos, começava a entender. Quando Samuel, meu querido filho, passou a ungir reis, eu vi como a obediência de Deus se manifestava de formas que nunca poderia imaginar. Mas ao mesmo tempo, a dor que eu sentia não era a mesma que eu vivia quando ele era pequeno. Era uma dor diferente, talvez até mais dolorosa, porque não era uma dor de separação física, mas de saber que ele estava vivendo uma missão que ele mesmo havia escolhido: ser o profeta de Deus para uma nação inteira. Eu via o homem que meu filho se tornara, e ao mesmo tempo, uma saudade pungente me consumia. A saudade de vê-lo criança, de segurá-lo em meus braços, de guiá-lo em oração. Agora, ele estava em Siló, profetizando, guiando o povo, mas o vazio que ele deixara em minha vida continuava a existir. Essa era uma dor diferente, a dor do desprendimento. E assim, os dias passavam, e minha vida continuava a ser marcada por uma luta interior. O que Deus estava fazendo na vida de Samuel era grandioso, mas e eu? Como eu lidava com o fato de que meu filho agora era um instrumento de Deus, e não mais a criança que dependia de mim? A resposta para essa pergunta veio em uma noite de oração. Eu estava sozinha, no templo, com as mãos levantadas, em profundo clamor. Eu clamava a Deus para me dar forças, para me ajudar a compreender o que Ele estava fazendo, para me ajudar a entender que minha missão não havia acabado. A missão de ser mãe de Samuel não estava limitada à infância dele. Ela se estendia até a eternidade. Foi quando, em meio à minha oração, que uma paz profunda desceu sobre mim. Não era uma paz que vinha da ausência de sofrimento, mas uma paz que só Deus pode dar. Uma paz que me permitiu ver que a verdadeira entrega não se dá apenas no momento da separação, mas em cada dia, em cada oração, em cada ato de fé. Eu não precisava ter Samuel comigo fisicamente para saber que Deus o estava usando de maneira extraordinária. Foi então que eu compreendi. Minha missão não era mais cuidar de Samuel da maneira que cuidava quando ele era bebê. Minha missão agora era confiar. Confiar em Deus, que estava cuidando dele de maneira ainda mais profunda do que eu jamais poderia. E confiar que, enquanto meu filho profetizava para Israel, eu também estava cumprindo o meu propósito. Estava cumprindo a missão de ser uma mulher de fé, de ser uma mãe que, mesmo na distância, sabia que tudo o que Deus fazia era para o bem de Israel e para a glória dele. A dor não desapareceu completamente, mas o que eu sentia agora não era um lamento vazio. Era um sofrimento santificado, porque sabia que ele estava sendo usado para um bem maior. E essa compreensão encheu meu coração de paz. Não havia mais dúvida em mim. Não havia mais medo. Eu sabia que, em Deus, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Naquele momento de oração, uma compreensão ainda mais profunda se instalou no meu coração. Deus não só me havia dado a graça de ser mãe de Samuel, mas Ele me estava transformando em uma mulher de fé ainda mais profunda. À medida que o tempo passava, as feridas da saudade começaram a ser suavizadas pela certeza de que Deus não só estava no controle da vida de Samuel, mas também da minha. O que antes era um vazio intransponível, agora se tornava um campo fértil para o crescimento da fé. Eu percebi que minha jornada de dor não era um fim em si mesma, mas uma preparação para a missão maior que Deus tinha para mim. As noites de angústia, as lágrimas que caíam de um coração partido, tudo isso havia sido transformado pela mão divina em algo muito mais poderoso. Uma confiança inabalável na soberania de Deus. Eu, que antes buscava entender os caminhos de Deus, agora aprendia a confiar sem precisar compreender. Era como se, a cada lágrima que derramava, meu espírito fosse sendo moldado para um propósito mais alto.
Eu sabia que Samuel estava cumprindo o papel que Deus tinha para ele, mas agora também percebia que, mesmo sem estar ao seu lado fisicamente, minha missão de mãe não havia acabado. Eu estava sendo chamada a viver uma fé mais profunda, mais sólida, mais pura. A dor da separação, que antes era um peso constante, agora se transformava em um testemunho da grandeza de Deus. Eu sabia que Deus estava usando minha história, minha entrega, para que outros também pudessem experimentar sua fidelidade. Ele estava me mostrando que, assim como Samuel estava se tornando o líder de Israel, eu também estava sendo chamada a ser uma mulher de fé para a minha geração, uma mulher que confia em Deus, mesmo nas adversidades. E não foi apenas no templo, em minhas orações, que via a transformação acontecer. Eu via os reflexos de Deus em cada aspecto da minha vida. Mesmo as pequenas interações com outras mulheres, com minha família, com as pessoas ao meu redor, estavam sendo permeadas pela graça de Deus. Quando alguém me perguntava sobre minha jornada, eu já não falava mais da dor da perda ou da separação. Eu falava da vitória de Deus, da maneira como Ele havia transformado cada lágrima minha em um legado de fé. Eu já não me sentia mais como a mulher que entregou seu filho ao templo. Eu me sentia como a mulher que, por meio dessa entrega, havia recebido de Deus algo ainda mais precioso: a paz de saber que Ele nunca nos abandona. O mesmo Deus que tinha dado Samuel a mim, agora me dava a graça de viver em paz, sabendo que Ele estava no controle de tudo, cuidando de Samuel e me moldando para a missão que Ele tinha para mim. E enquanto Samuel seguia sua jornada de profeta e líder, eu sabia que a minha jornada de mãe ainda tinha muito a ensinar. Era uma jornada de fé, de entrega e, principalmente, de confiança na soberania de Deus. Mesmo nas lágrimas, mesmo nas saudades, Deus estava me ensinando a confiar. E essa confiança, que era uma sementinha no início de nossa história, agora se tornava uma árvore robusta, com raízes profundas na fidelidade de Deus. O tempo, com sua constante e inexorável marcha, parecia me ensinar uma lição diferente a cada dia. A vida, que antes me parecia um mar de incertezas, agora se desenrolava diante de mim como uma tapeçaria divinamente bordada, onde cada fio de dor e cada lágrima se entrelaçavam com a graça de Deus para formar algo belo e poderoso. Eu, que antes me perguntava se minha dor tinha algum propósito, agora compreendia que a dor não era o fim. A dor era a ponte que me conduzia para algo maior. Cada momento de sofrimento tinha se transformado em um caminho de aprendizado, um caminho onde eu, Ana, fui refinada pela mão do Senhor. O que eu sentia antes como um fardo, agora era visto com olhos diferentes, um presente, uma oportunidade de viver a verdadeira fé. E enquanto meu filho Samuel se tornava o profeta de uma nação, eu entendia que o meu papel não era mais limitado ao que eu pudesse ver. Eu não precisava estar ao seu lado para saber que Deus o estava usando. Eu não precisava mais de uma visão física dele todos os dias, porque o que realmente importava era que ele estava cumprindo o propósito divino. O que eu realmente precisava, o que Deus realmente me chamou para viver, era a confiança inabalável de que Ele estava operando em todas as coisas. Quando os anos começaram a pesar sobre mim, quando o cabelo se tornava grisalho e as mãos mais calejadas, eu vi como cada etapa da minha vida estava sendo moldada para refletir a glória de Deus. Eu me tornei não apenas uma mãe de Samuel, mas um testemunho vivo de sua fidelidade. E não importava as dificuldades que viessem pela frente, porque eu sabia que Deus estava comigo, assim como sempre esteve. Houve uma noite, em particular, em que a dor da saudade me consumia. Eu sentia falta do som da voz de Samuel, das suas orações, da sua presença ao meu lado. Ele estava longe, cumprindo a vontade de Deus. Mas meu coração, mesmo sabendo que isso era o melhor para ele, ainda sentia o vazio de sua ausência. Foi então, naquele momento de solidão, que senti a voz suave de Deus em meu espírito. Eu estou com você, Ana. Eu nunca a deixarei. Você não está sozinha. E aquelas palavras, suaves como um abraço divino, preencheram meu ser com uma paz indescritível.
Eu sabia que mesmo quando o vazio da saudade parecia insuportável, Deus estava me preparando para algo ainda maior. Ele não apenas estava transformando Samuel em um líder para Israel, mas estava me transformando em uma mulher de fé mais profunda, mais resistente. Cada dia, cada lágrima, cada oração me aproximava mais de sua presença. E enquanto Samuel continuava a ungir reis e a guiar Israel, eu sentia em meu coração que Deus estava me chamando para algo mais. Ele não me chamou apenas para ser mãe de Samuel. Ele me chamou para ser um exemplo de fé, uma mulher que não vacila, que se apega à promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A cada novo dia, a cada novo desafio, eu via que a minha história, a história de uma mulher que havia sofrido, havia sido transformada pela mão de Deus. Estava sendo escrita não apenas para mim, mas para todos que um dia precisariam ouvir. Ele havia me transformado, assim como transformou Samuel, e agora nossa história se entrelaçava com a história de toda uma nação. Cada dia que passava me mostrava mais sobre o quanto Deus é fiel. À medida que a vida de Samuel se desenrolava em Israel, seu nome sendo conhecido por todos, sua palavra sendo ouvida e respeitada, meu coração se alegrava, mas também se aquietava na certeza de que a jornada de fé que eu vivia não era em vão. A cada desafio que ele enfrentava, eu também enfrentava de longe, mas com o mesmo fervor em meu espírito. Ele não estava sozinho. Eu estava com ele, em espírito, orando por ele, confiando que Deus o sustentaria. E houve momentos preciosos, em que eu sentia uma conexão espiritual tão forte com Samuel, que mesmo sem palavras, sabia exatamente o que ele estava enfrentando. Ele, em sua missão, estava aprendendo a depender completamente de Deus, assim como eu aprendi, desde o momento em que entreguei minha dor nas mãos de Deus. Ele não era mais o menino que eu havia entregue ao templo. Ele era o profeta de Israel, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Mas em minha alma, uma questão persistia. Será que eu, Ana, havia sido a mãe que Deus desejava que eu fosse? Será que eu havia sido fiel ao meu propósito? Porque sim, meu filho estava cumprindo sua missão. Mas e eu? Onde eu me encaixava no grande plano de Deus? E então, Deus, como sempre, me respondeu de uma maneira suave, mas poderosa. Foi em uma manhã tranquila, enquanto eu estava sozinha em meu lar, que Deus me falou de uma maneira tão clara que não pude ignorar. Ele me disse: Ana, você não está apenas observando a missão de Samuel de longe. Você também está cumprindo a missão que eu te dei. Você é uma mãe de fé, e sua confiança em mim está sendo vista por todos que te cercam. Você, através da sua dor, da sua espera, da sua fé, se tornou um testemunho para toda a nação. Aquelas palavras me acertaram como uma flecha direta ao coração. O Senhor estava me dizendo que o propósito dele não se limitava ao que eu via externamente. Minha missão, nossa missão, era maior do que apenas os papéis que desempenhávamos na vida de Samuel ou em Israel. Era uma missão de fé, uma missão de confiança em Deus, independentemente de como os outros pudessem ver. Eu estava sendo moldada não apenas como mãe, mas como mulher de Deus, como exemplo vivo de como a fé se vive em cada detalhe da vida. Não foi um grande espetáculo, não foi uma mudança externa visível, mas dentro de mim, algo profundo aconteceu. Eu me senti fortalecida, como nunca antes. A dor da saudade, as preocupações pela missão de Samuel, tudo isso se dissipou diante da paz que Deus me trouxe. Ele me mostrava todos os dias que eu fazia parte de um plano muito maior e que ele estava comigo em cada momento, assim como estava com Samuel. A dor da espera, que um dia foi insuportável, agora se transformava em um alicerce de fé. O Senhor me mostrava que até as nossas angústias, as nossas orações silenciosas, têm um propósito eterno. Nada, absolutamente nada, é desperdiçado nos planos de Deus. Cada dia vivido, cada lágrima derramada, cada momento de incerteza foi uma semente de fé plantada.
E essa fé agora estava florescendo em minha vida de uma maneira que eu jamais imaginaria. E foi assim, no silêncio da minha oração, que a verdadeira grandeza da minha missão se revelou. Eu não era apenas uma mãe de um profeta. Eu era uma mulher de fé, uma mulher que soubera esperar no Senhor, que soubera confiar nos planos de Deus, mesmo quando o caminho parecia árduo e cheio de desafios. Meu legado não estava apenas na história de Samuel, mas na forma como eu aprendi a confiar em Deus, a viver a verdadeira fé. O tempo, como um rio sereno e impassível, continuava a fluir, e com ele, minha alma se tornava mais firme, mais moldada pela mão de Deus. Eu sabia que a minha vida tinha sido marcada pela dor, mas também pela transformação. A dor, que antes me consumia, agora era parte da minha jornada de fé. Uma fé que não se abalava diante das adversidades, mas que se fortalecia a cada passo. Eu, que um dia fui a mulher quebrada, desiludida pela ausência de filhos, agora via a obra de Deus se realizando de forma gloriosa na vida de Samuel. Mas mais do que isso, via o que ele estava fazendo em minha própria vida. Ele me transformava, me ensinava a viver com os olhos fixos nas promessas eternas, não nas circunstâncias temporais. Ele me mostrava que a verdadeira recompensa da vida não é a ausência de sofrimento, mas a presença constante de sua graça, que nos sustenta em meio às tempestades. Nos dias em que me sentia mais distante de Samuel, quando ele estava em missão, enfrentando desafios, ouvindo a palavra de Deus para guiar os israelitas, eu sentia que minha fé era testada, mas Deus com sua ternura me lembrava: minha filha, você não está sozinha, eu estou com você. Seu sofrimento não é em vão. Eu estou usando sua vida, suas orações, sua fidelidade para a minha glória. E essas palavras, simples, mas poderosas, curavam minha alma a cada novo dia. Mas a maior lição de todas veio quando Samuel, agora como um homem maduro e sábio, começou a perceber que o plano de Deus para Israel não se limitava ao reinado de Saul. Quando Deus pediu a Samuel para ungir Davi, um jovem pastor, o Senhor estava mostrando que sua vontade é soberana e vai além daquilo que os olhos humanos podem ver. Eu, que já havia vivido tantas provações, agora via a mão de Deus operando em algo ainda mais grandioso. Davi seria o rei segundo o coração de Deus, e o caminho de Samuel, o profeta que sempre ouviu a voz de Deus, estava conduzindo Israel à transformação. Eu via minha história, de mulher estéril à mãe de um grande profeta, e sabia que tudo o que havia vivido não era apenas sobre mim, mas sobre o reino de Deus. Cada momento de dor, cada momento de questionamento, tudo tinha se transformado em uma preparação para aquilo que Deus estava fazendo em minha vida e na vida do meu filho. E enquanto Samuel ungia Davi, uma sensação de paz invadiu meu coração. Davi não era o rei que os homens esperavam, mas era o rei que Deus escolhera. Ele não era perfeito, mas ele buscava a vontade de Deus acima de tudo. E esse foi o maior testemunho que Samuel poderia deixar: confiar no Senhor, mesmo quando os planos humanos não faziam sentido. Ele sabia que a obediência a Deus é o que realmente importa. Foi então que entendi que o legado que Deus havia transformado em minha vida não era apenas sobre gerar filhos, mas sobre gerar fé. A verdadeira missão não é apenas ver nossas orações respondidas da forma como esperamos, mas confiar em Deus, mesmo quando a resposta parece demorar. O verdadeiro legado que deixamos não são apenas nossas realizações, mas a fé que transmitimos, a confiança que demonstramos nas promessas de Deus, mesmo nas noites mais escuras. A dor que eu senti quando entreguei Samuel ao Senhor agora parecia pequena, comparada à grandeza daquilo que Deus fez com ele e em mim. Cada lágrima derramada foi uma semente de fé que Deus usou para transformar minha vida, a vida de Samuel e a vida de toda uma nação. E assim, ao olhar para o que Samuel se tornara e ao refletir sobre a minha própria jornada, entendi que a maior vitória não estava na ausência de sofrimento, mas na presença constante de Deus, que nos guia, nos molda e nos transforma a cada passo. Eu me lembro das palavras de minha mãe, que sempre dizia:
O que você planta, você colherá, Ana. E mesmo no sofrimento, Deus está semeando em você algo que não pode ser visto agora, mas que trará frutos eternos. Naquele momento de saudade de Samuel, quando ele estava longe, cumprindo o chamado de Deus, eu pensei nessas palavras mais do que nunca. O que eu plantei, mesmo sem saber, estava começando a dar frutos. Não eram frutos visíveis a olhos humanos, mas frutos espirituais. Frutos que iam além de qualquer expectativa que eu pudesse ter para minha vida. O sofrimento que eu vivi não foi um erro de Deus. Ele me usou para forjar uma fé inquebrantável. Cada lágrima que derramei, cada noite em claro, cada momento de incerteza, foi uma chance de Deus me ensinar a depender dele em todas as coisas. Ele me mostrava, aos poucos, que minha jornada não era sobre esperar o fim do sofrimento, mas sobre confiar no propósito divino que se desdobrava diante de mim. Havia dias em que a saudade de Samuel era quase insuportável, mas Deus sempre me lembrava que não era uma saudade vazia. Era a saudade de algo maior. A saudade de ver a obra de Deus se cumprindo. Ele, meu filho, estava cumprindo o propósito para o qual foi levantado. E quando eu pensava nisso, minha alma se acalmava. O vazio da saudade se transformava em um desejo ardente de ver o plano de Deus se realizando. À medida que os anos passaram, Deus me revelou algo profundo. O que parecia uma perda, o que parecia ser uma separação dolorosa de meu filho, estava se tornando uma oportunidade para que a obra de Deus fosse expandida. Samuel, ao ser chamado a ungir Davi, mostrou que os planos de Deus não se limitam ao que os homens pensam. Deus escolhe aqueles que Ele quer, não os que os homens acham ser dignos. Davi, um simples pastor, foi o escolhido para ser o rei de Israel. E assim, o meu filho, Samuel, cumpriu o papel que Deus lhe deu. Foi fiel à sua voz. Foi obediente ao chamado. E com isso, o plano de Deus para Israel estava sendo restaurado. Eu via em Samuel não apenas um filho amado, mas um testemunho da grandeza de Deus. Ele foi o instrumento que Deus usou para transformar o coração de um povo, para levá-los de volta ao arrependimento, para trazer a esperança de que o Messias viria, um dia, da linhagem de Davi. Isso me fez entender que quando entregamos nossos filhos ao Senhor, quando confiamos em seu propósito, não estamos apenas fazendo algo em favor deles, mas em favor de um plano divino que transcende gerações. Foi naquele momento de profunda reflexão, enquanto via Samuel seguir sua missão, que percebi que minha própria missão de mãe havia sido cumprida, mas não da forma como eu imaginava. Eu não precisava estar ao lado de Samuel todos os dias. Eu precisava apenas confiar que Deus o estava guiando e que Ele havia me dado a graça de participar da maior história de todas, a história da salvação. E então, eu compreendi. O legado que Deus me deu não estava em manter Samuel perto de mim, mas em confiar que, mesmo à distância, Ele estava com ele. Ele estava com ele em cada passo da jornada, em cada decisão que tomava, em cada momento de dúvida que ele enfrentava. E ele estava comigo também, me ensinando a viver não pela vista, mas pela fé. A fé que, mesmo no silêncio, mesmo na saudade, ainda pode ver a mão de Deus movendo montanhas. A dor da separação, que um dia foi uma ferida aberta, agora era uma lembrança do que Deus faz quando confiamos. Ele transforma nossa dor em algo belo, algo eterno. Eu não sabia, naquela noite em que entreguei Samuel ao Senhor, que aquela entrega me traria uma paz tão profunda, a paz de saber que, mesmo na dor, mesmo na saudade, Deus está trabalhando em cada uma de nossas vidas, cumprindo um plano eterno que transcende o entendimento humano. E enquanto eu olhava para o futuro, vendo Samuel na missão que Deus lhe havia dado, sabia que eu também havia cumprido a minha. Eu não precisava mais me perguntar se havia feito o certo. Eu sabia que Deus estava no controle de tudo. E isso, por si só, me dava a paz que eu tanto buscava. O que Deus fez em minha vida não foi uma simples história de superação. Foi uma história de transformação profunda. Ele me ensinou que a verdadeira entrega não é apenas dar aquilo que temos de mais precioso,
mas confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver o que está à frente. Quando entreguei Samuel, não sabia o quão grande seria o impacto da minha fé. Mas hoje vejo que Deus usou a minha dor para gerar algo eterno, algo que transcende minha própria vida. E enquanto eu via Samuel cumprir sua missão, vi também que a obra de Deus não se limita às gerações presentes. O legado que Ele me permitiu deixar não estava apenas nas palavras que eu falava, mas nas orações que eu fiz e, principalmente, no exemplo de confiança que dei. Porque a fé verdadeira é aquela que permanece firme mesmo quando a resposta não vem imediatamente, quando o sofrimento parece imenso. A fé verdadeira é aquela que continua a crer que, mesmo nas noites mais escuras, Deus está conosco. Cada momento que passei longe de Samuel, cada dia em que ele estava distante, me ensinou a confiar mais. E quanto mais eu confiava, mais eu via Deus agir. Não era apenas a vida de Samuel que estava sendo transformada, era a minha vida também. Cada desafio que ele enfrentava, cada vitória que ele conquistava, era um reflexo de como Deus estava operando em todas as coisas. Eu não sou mais a mesma mulher que, um dia, se via como fraca e sem esperança. Eu sou uma mulher transformada pela mão de Deus. Uma mulher que aprendeu a confiar nele em cada detalhe da vida, em cada lágrima, em cada oração. A dor, que antes me parecia o fim, agora era vista como uma oportunidade para que Deus revelasse sua glória de formas que eu jamais poderia imaginar. Eu me lembro de um dia, depois de muitos anos, quando voltei ao templo. Era um lugar que me trazia tantas lembranças, mas também tantas lições. Lá, Deus me deu uma visão clara de como Ele havia cumprido todas as promessas que me fizera. Samuel estava agora um homem de fé, um homem que tinha cumprido seu propósito, guiando o povo de Israel de volta ao Senhor. E eu sabia, no fundo do meu coração, que cada sacrifício que fizera, cada momento de dor que vivi, tinha sido parte desse plano divino, que ia além de mim, além de Samuel, além de Israel. O que me restava agora era viver com gratidão. Gratidão pela transformação que Deus trouxe à minha vida, pela paz que Ele me deu, pela força que Ele me deu para continuar, mesmo quando tudo parecia difícil. Gratidão por saber que, apesar de minhas dúvidas, Deus sempre esteve comigo, sempre me guiando, sempre me sustentando. A dor de um dia perder meu filho, de vê-lo partir para cumprir o propósito de Deus, já não era mais uma cicatriz dolorosa. Ela havia se tornado um marco de fé, uma evidência da fidelidade de Deus. Deus não apenas restaurou minha vida, Ele a usou para sua glória. E não importa onde a vida me levaria, a certeza de que Deus está no controle de tudo me dava uma paz que nada mais poderia abalar. A jornada que comecei com dor, com dúvidas e incertezas, agora era uma jornada de confiança, de plena entrega. Eu sabia que o legado que eu deixava não era uma herança de riquezas ou bens materiais, mas uma herança de fé, de confiança em Deus. E esse legado, eu sabia, seria passado de geração em geração, como um farol de luz para todos que, como eu, se viam perdidos, mas que, com fé, poderiam encontrar o caminho de volta à verdade e à paz. Cheguei a um ponto em minha vida em que as palavras já não conseguiam expressar o que eu sentia em meu coração. Cada lágrima que havia derramado, cada momento de desespero que vivi, agora se tornava parte da história de fé que Deus estava construindo em minha vida. Eu sabia, mais do que nunca, que Ele nunca me deixara. Ele me havia guiado por todo esse caminho de dor e sofrimento. E agora Ele me guiava por um caminho de paz e gratidão. Eu, que um dia me via como uma mulher impotente, sem valor, sem propósito, agora via a obra de Deus se manifestando de maneira gloriosa. Deus me transformou de dentro para fora. Ele me mostrou que até a dor tem um propósito, que até os momentos de desespero são usados por Ele para moldar nossa fé. Ele pegou minha fragilidade e a transformou em força. Ele pegou minha tristeza e a transformou em um cântico de louvor. E eu, Ana,
A mulher que um dia se sentiu rejeitada, agora me via como uma testemunha viva da fidelidade de Deus. Samuel, meu filho, tornou-se um homem que guiou a nação de Israel, que foi fiel à voz de Deus, mesmo quando o caminho parecia incerto. Ele não era perfeito, mas ele tinha um coração disposto a obedecer a Deus, e foi isso que fez toda a diferença. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, me ensinou o verdadeiro significado de confiar em Deus, mesmo nas adversidades. Ele me mostrou que, embora as coisas nem sempre saiam como esperamos, a confiança em Deus sempre nos leva ao lugar certo. Hoje, enquanto olho para trás, vejo como cada passo dessa jornada me levou a um lugar de paz e confiança em Deus. Deus não só me deu o privilégio de ser mãe de Samuel, mas também me deu o privilégio de ser uma testemunha da sua fidelidade. Eu não só vi Samuel cumprir seu propósito, mas eu também vi a minha própria vida se transformar em algo que traz glória a Deus. A dor que antes me consumia, agora é vista como algo que Deus usou para me moldar. Cada lágrima, cada momento de desespero, cada oração silenciosa, tudo foi usado por Ele para me fazer mais forte, mais resiliente, mais cheia de fé. E olhando para a minha jornada, eu vejo que tudo o que passei, tudo o que sofri, foi necessário para que eu pudesse testemunhar da grandeza de Deus. Agora, com o coração cheio de gratidão e paz, vejo que o verdadeiro legado não está nas coisas que fazemos, mas na fé que vivemos. O legado de fé é aquele que perdura, aquele que é passado de geração em geração. E eu, que um dia me vi perdida, agora sou uma mulher que vive para Deus, que vive para sua glória. Meu legado, o legado de Ana, é o legado da fé que confia, que espera, que acredita, mesmo quando tudo parece estar perdido. E com isso, sei que minha jornada não é um fim, mas um contínuo caminhar em fé, sabendo que a cada passo, Deus continua a me guiar, a me fortalecer, a me transformar. Porque assim como Ele transformou as minhas lágrimas em legado, Ele continua a transformar as nossas vidas, hoje e sempre. Assim, ao olhar para a vida que vivi, não vejo mais apenas a mulher que sofreu, que se entregou, que passou por tantas lutas. Vejo uma mulher que foi transformada pela graça de Deus, uma mulher que aprendeu a confiar, que aprendeu a esperar, que aprendeu a ser fiel, não importando as circunstâncias. E, enquanto compartilho minha história com vocês, o que mais desejo é que cada um de nós possa compreender que, assim como Deus fez comigo, Ele pode transformar sua dor, suas dificuldades, em algo glorioso. Hoje, posso olhar para minha vida com gratidão, porque vejo que cada momento de sofrimento, cada desafio, fez parte de um plano divino, algo que vai além de mim, algo que glorifica o nome de Deus. E como mãe, minha oração agora é que os meus filhos, e todas as gerações que vierem após mim, possam experimentar o mesmo amor, a mesma graça e a mesma fidelidade de Deus. Deus, que transformou as minhas lágrimas em legado, continua a operar maravilhas em nossas vidas. Ele é fiel, Ele nunca falha. E é esse Deus, o Deus de Ana, o Deus de Samuel, que hoje nos chama para confiar, para viver com fé, para acreditar no impossível. Ele nunca abandona aqueles que confiam em seu nome. Se você foi tocado por essa história e deseja viver uma jornada de fé como a de Ana, inscreva-se no canal Reflexão Cristã agora mesmo. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ser lembrados de que, por mais difícil que seja o caminho, Deus está conosco, transformando nossas lágrimas em legado. Ative as notificações para não perder as próximas histórias de superação e fé. Deus abençoe a sua jornada.